Eu estava contando aqui na abertura que nem os mais otimistas que eu conheço na Faria Lima estavam dizendo que tinha alguma boa notícia hoje. Qual é o limite, digamos assim, para essa tensão, né? Já que, mesmo diante do nervosismo do mercado, o presidente segue anunciando novas benesses, né? Que a gente não sabe exatamente com o dinheiro, de onde vai vir o dinheiro para pagar. Eu acho que a frase da semana é nada que tá ruim não pode piorar, né? A gente começou a semana já com grandes desconfianças e ruídos em relação à questão fiscal e de lá para cá só vem piorando, né? Com o aumento do auxílio, do Auxílio Brasil, né? Do auxílio emergencial, que já não tinha espaço no orçamento e provavelmente vai furar o teto. E agora com essa história do auxílio combustível para os caminhoneiros, né? Para 750 mil caminhoneiros. Então, parece que o governo está dando de fato um all-in aí, né? Como diz no jogo de pôquer, né? Ele está apostando tudo na reeleição, né? Em como garantir aí o seu curral eleitoral, em aumentar os gastos e provavelmente, né, ter uma discussão em relação aí ao teto de gastos, que pode eventualmente ser revisto, né, se tiver a tal da correção do IPCA, que abriria um aumento de quase 40 bi nesse teto, e depois dos precatórios, mais 40 bi, mas mesmo assim, essa postura do governo, do Ministério da Economia, de protagonizar isso, né, essas declarações e esses auxílios de forma intempestiva, como foi, obviamente afetou e muitos mercados ontem e principalmente hoje. Rodrigo, tem uma outra questão também que conversei com colegas do senhor hoje, acho que a gente pode trazer aqui, que é o cenário internacional não nos ajuda em nada nesse momento, né? Para falar assim de dois grandes problemas, a gente tem uma crise energética global e uma expectativa, eu vou falar de três, tá ficando difícil fazer uma lista pequena de problemas. Então você tem uma crise energética global, tem uma expectativa de que os Estados Unidos comecem a retirar incentivos à economia, já que Biden está sendo muito pressionado, jogou muito dinheiro ali, Trump também, no pós-pandemia, e a China, né, com grandes players ali, os bilionários da China dando sinais de que está com algum problema estrutural na economia. Qualquer uma dessas pernas aí se desandar de verdade, é uma pancada no mercado global e que chega no Brasil. Ou seja, a falta de otimismo generalizada, o cenário que inspira cuidados no mundo inteiro, não está nos ajudando em nada, né? É verdade, é verdade. A gente tem um cenário um pouco mais nebuloso vindo do exterior. Mas mesmo assim, né, a gente teve segunda-feira, por exemplo, um mapa global de alta das bolsas, né, dos ativos de risco na maioria dos países e aqui queda. Então a gente está sofrendo quando o resto do mundo vai mal e mesmo quando o resto do mundo vai bem, a gente também, com os nossos problemas internos, não está conseguindo avançar. E é isso que, pelo menos, que a gente tem visto. A nossa bolsa é uma das mais atrasadas, né, em relação ao resto dos países emergentes e também desenvolvidos. A nossa moeda é talvez a mais desvalorizada nesse momento, mesmo com um cenário de alta de commodities que normalmente beneficia, né, o real. A gente não pode esquecer que nesse momento a gente esperava pelo menos uma melhora dos indicadores brasileiros por conta justamente da alta dos juros no Brasil. Então isso poderia atrair um pouco mais o investidor estrangeiro nesse momento, que o diferencial de juros aumenta em relação ao resto do mundo, e mesmo assim a gente está vendo que a desconfiança em relação ao risco fiscal, em relação aos ruídos políticos, ela está prevalecendo e não tem encorajado o investidor estrangeiro a fazer aportes na nossa economia nesse momento. Então, é verdade, a gente tem um cenário um pouco mais incerto no resto do mundo, mas o Brasil não se beneficiou da recuperação que teve, por exemplo, a Bolsa Americana ao longo dos últimos 12 meses. Então, a gente poderia esperar algo melhor nesse momento, se não fosse todos os problemas
né, e ruídos políticos que a gente enfrenta agora. A gente agora. descolou, né, Rodrigo? Olha, você está chegando agora, a gente está falando com o CEO da Veda Investimentos, o Rodrigo Marcati. Eu já conversei um pouco com ele, vou trazer para cá o nosso especialista mesmo, o Fernando Nakagawa, para essa conversa nesse dia, de novo, som e fúria no mercado financeiro. Desde cedo, o dólar bateu 5,70, pertíssimo de 5,70. A gente está medindo aí os humores e o CEO da Veda não nos deixa mentir, abriu a entrevista na Nakagawa dizendo que hoje é dia de nada que é ruim não pode piorar, né? Confirmando aí o ditado. É com você, meu caro. Obrigado, Dani. Marcati, queria te ouvir sobre consequências na vida prática, na vida real. Essa piora toda, como é que vai ser sentida pelos brasileiros? Será que a gente pode ter aumento do desemprego, volta da recessão? Eu acho que sim, né? Você tem uma desconfiança geral aí, pelo menos o mercado financeiro antecipa tudo, né? Eu acho que a gente está antecipando aquele sentimento que a dona Maria, que o seu José vai ter ali na ponta por não conseguir comprar o seu alimento, comprar a sua cesta básica, pagar os juros do seu endividamento que está aumentando, né? Então o aumento, né, a quebra do alicerce fiscal nesse momento gera uma insegurança geral na economia, né? Vai colocar em xeque o controle da inflação, tá? O Ministério da Economia está entregando para o Banco Central fazer esse trabalho e a gente já viu lá, por exemplo, em 2014, que isso é praticamente impossível. Quando o governo resolve gastar acima do permitido, fica muito difícil o Banco Central controlar a inflação, colocar as coisas nos eixos, a ponto de não prejudicar exatamente a população, né? Esses 100 milhões de brasileiros que não têm a mesma oportunidade, né? Talvez que nós, né? O mesmo emprego, a mesma remuneração, né? De garantir alimento, garantir a sua sobrevivência, né? Então, com certeza, a população é a mais impactada nesse momento. Por isso, talvez esse ímpeto do governo em acelerar o auxílio emergencial, em aumentar o valor que já estava estipulado ou que já era, né, esperado para R$400 e já circula boatos de que isso pode até subir agora que já deram que jogaram a toalha, né, no teto, então talvez isso pode até subir para 500 para uma parcela, aumentaram a quantidade de famílias assistidas. Então, acho que já é uma forma de tentar garantir aí um pouco de sobrevivência eleitoral também. Rodrigo, para fechar aqui, vou pegar um gancho, você falou 2014, né? Citou, lembrando aí 2014. Eu ouvi gente, mas esses são os mais pessimistas, eu diria, já fazendo comparações com este momento, o momento em que o mercado percebe que a eleição da então presidente Dilma, a reeleição da ex-presidente Dilma iria custar muito caro e há um descolamento, tem um divórcio que culmina com a queda dela em 2016. É precoce essa comparação ou não? Estamos vendo um 2014 reeditado. Lembrando que Dilma mexeu em muitos instrumentos, né? Energia, combustível também. Não que não tenha apetite para isso ocorrer. A gente está vendo a pressão permanente em cima do presidente da Petrobras. Aliás, caiu alguém hoje, né, em relação alguém responsável ali pelo cargo de combustíveis, né? Mas, enfim, eu acho que, assim, de fato, a gente está longe de 2014, mas se aproximando numa velocidade indesejável, né? Eu acho que a gente, a cada dia que passa, está mais próximo do cenário de 2014 do que de um futuro otimista. A grande desculpa, né? O que eu acho que é óbvio, né? Que aconteceu e a gente não pode ignorar é que existiu e ainda existe uma pandemia, né? Que obviamente dificultou muito o cenário e traz um obstáculo a mais para ser superado por este governo, que não teve em 2014, mas também é verdade que esse governo tem muita dificuldade em articular, em conseguir dialogar com o Congresso, em avançar nas reformas que a gente tanto esperava que fossem conquistadas, e isso nos coloca, né, numa situação de economia assim complicada, né, de um problema fiscal tão grande quanto 2014.